Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vou-vos falar de como estou feliz com o treino de hoje na academia ou no ginásio. Mas antes disso, gostava que subscrevessem o canal, ativassem as notificações e dessem o vosso like. O treino de hoje na academia foi especialmente bom, porque ao fim de mais de um ano lesionado com um problema no joelho, voltei a correr. Comecei o treino com 20 minutos na bicicleta, um ritmo mais ou menos confortável, e depois fui para a esteira, para a passadeira, e corri durante 30 minutos, um ritmo bem confortável, bem leve, para voltar a habituar-me a correr. E senti-me bem. E fiquei muito entusiasmado porque já há bastante tempo não corria e só quem não corre é que não sabe como nós nos sentimos felizes por corrermos e sentirmos que poderemos voltar a correr normalmente como corríamos antes das lesões. As lesões é o pior que pode acontecer a qualquer corredor. E quando a lesão é relativamente grave, há sempre aquela dúvida se vamos voltar a correr ou não vamos voltar a correr, se devemos voltar a correr ou não, e eu vou-vos dar aqui algumas dicas sobre como voltar a correr e como evitar o agravar lesões quando nós nos estamos a sentir algum problema. Antes de mais, é necessário nós ouvirmos os médicos. Nós queremos correr, muitas vezes queremos correr quase à força, e isso muitas vezes vai levar novamente a lesões. Eu dou o meu exemplo. Eu tive uma ruptura no menisco e fiz uma cirurgia para tentar resolver o problema. Depois fiz algum tempo de fisioterapia e comecei novamente a correr. Passado pouco tempo estava novamente lesionado, provavelmente por ter abusado um pouco da corrida novamente. E fui novamente operado, fiz mais uma cirurgia e mais não sei quantos meses de fisioterapia. E agora, já passado um ano da cirurgia, é que estou a começar a correr, mas muito devagar. Isto é importante nós, quando recuperamos de uma lesão, nós tentarmos fazer as coisas muito gradualmente e ouvir o que o médico tem a dizer. Porque eles já tiveram muitos pacientes que tiveram o mesmo problema que nós e, portanto, para eles não é novidade nenhuma e, portanto, eles sabem bem como o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Portanto, é muito importante nós ouvirmos o que eles têm para nos dizer e cumprirmos com o que eles nos dizem, porque a nossa vontade de correr é muita, mas nós não devemos abusar da sorte. Então, como é que foi a minha recuperação pós-cirurgia? Pronto, comecei com uns meses de fisioterapia, em que fiz algum reforço muscular nessa fisioterapia, e depois, quando deixei de fazer a fisioterapia, fui para o ginásio para fazer reforço muscular. É muito importante, após uma cirurgia em que nós temos alguns meses sem correr, em que nem temos sequer mobilidade, em que temos algumas semanas em que nem conseguimos andar, é muito importante nós fazermos reforço muscular, porque os músculos ficam muito mais fracos e os músculos servem para nos proteger dos impactos nas articulações e, portanto, é muito importante fazer esse reforço muscular durante a pós-cirurgia. Além disso, também é importante nós aos poucos começarmos a fazer algum trabalho de cardio, mas um cardio que não tenha muito impacto nas articulações, porque se nós queremos ir correr logo a seguir à cirurgia, nós vamos lesionar-nos novamente e, portanto, isso está fora de questão. E, portanto, nós temos que fazer cardio sem impacto, por exemplo, bicicleta,
aquela bicicleta estática ou mesmo bicicleta na rua. Elíptica também é muito bom. O próprio remo também é muito bom para reforçar não só as pernas, mas o resto do corpo. E nós, ao fazermos algum cardio, nós vamos conseguir começar a ganhar alguma condição física mesmo sem correr. E portanto, quando nós começamos a correr, as coisas também vão ser um bocadinho mais fáceis, porque já temos algum cardio, além de nos ajudar a ganhar alguma forma física após alguns meses parado. Fazermos algum cardio sem impacto também é muito positivo para nós tentarmos voltar ao peso que tínhamos antes da lesão, porque normalmente após algum corredor que tem uma lesão e que está parado há algum tempo, em que nós estamos muito em casa, andamos pouco porque não podemos, né? Não podemos andar, acabamos muitas vezes por aumentar um pouco do peso e isso depois também vai criar problemas quando voltarmos a correr, porque estamos mais pesados, o impacto nas articulações será mais duro, terá mais impacto e poderemos voltar a lesionar-nos por causa disso, vamos ter mais dificuldade a voltar à forma porque estamos mais pesados e, portanto, além de nós termos que ter algum cuidado com a alimentação, porque se nós não gastamos as calorias, então também temos que diminuir um pouco as calorias durante o período da lesão. Mas depois também com o trabalho de cardio, também aliado a uma dieta saudável e mais equilibrada, também vamos tentar voltar ao nosso peso normal para quando voltarmos a correr o impacto nas articulações não ser tão grande. Quando são liberados pelo médico e quando já sentem alguma confiança e já fizeram aquele cardio que vos dá alguma condição física e já fizeram um reforço muscular e quando tentam voltar à corrida, é muito importante voltar muito devagar e de uma forma muito gradual. E isto porquê? Porque embora se possa fazer aquele tal cardio usando a bicicleta ou a elíptica, correr é diferente de andar de bicicleta ou de fazer elíptica, porque o tipo de músculos são diferentes, o tipo de impactos são diferentes e, portanto, correr é diferente de andar de bicicleta e, portanto, nós temos que fazer as coisas muito gradualmente para o corpo se habituar novamente a correr. Porque se nós vamos logo a pensar, já faço 1 hora de bicicleta, portanto posso já fazer meia hora ou 40 minutos ou 5 km de corrida, e isso não funciona assim. Nós temos que ir muito gradualmente, intercalar corrida com caminhada, ir muito devagar, correr ou na esteira que tem algum amortecimento, ou então em pisos menos duros, para que as articulações se vão aos poucos habituando à corrida, porque correr é diferente de bicicleta e, portanto, nós temos que nos habituar aos poucos a voltar a correr. A última dica é um pouco antes da lesão. Não só, pronto, até agora temos estado a falar do que fazer após a lesão, agora vou falar um pouco antes da lesão. Quando nós começamos a ter alguma dor que é persistente, alguma dor que não é normal para como aquela dor muscular que muitas vezes nós temos, porque isso é normal, mas muitas vezes começamos a ter algum inchaço no joelho, no pé, em algum sítio, temos alguma dor que é diferente, é muito importante nós pararmos, porque nós vamos agravar essa lesão se nós não a tratarmos. Irmos ao médico, ir a um fisioterapeuta, qualquer tipo de especialista que nos ajude a que a lesão não se agrave. Muitas vezes os corredores dizem que não conseguem viver sem a corrida. No entanto, quando se lesionam, vão perceber muito facilmente que conseguem viver sem a corrida, porque não conseguem correr, não podem correr. Eu, quando estive agora mais de 1 ano sem poder correr, eu percebi que consigo viver sem correr, mas percebi da pior maneira, porque nós temos que ter cuidado, nós temos que pensar com
com a cabeça, ser inteligentes e conseguirmos prevenir lesões, fazendo reforço muscular. E depois, quando temos algum tipo de dor, alguma coisa que nos preocupa, então vamos ao médico, vamos parar, não vamos insistir, não vamos estar a agravar uma lesão que por vezes é fácil de resolver e que depois pode dar origem a muito tempo de paragem. E pronto, hoje ficamos por aqui, espero que tenham ficado sensibilizados sobre como a importância de voltar devagar após uma lesão e a importância também de tentar evitar que a lesão se agrave após aquela pequena lesão que nós podemos ter no início. Vá, até à próxima, subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso like. Vá, até à próxima e bons treinos.